A partir de agora, está no ar o programa A História da Igreja. Com os irmãos Jason Melato e Luciano Silva. Olá, irmãos, olá, irmãs, olá a todos os ouvintes da Rádio M2020. Está entrando no ar, então, o programa A História da Igreja. Eu estou aqui novamente com o meu irmão Jason, né? Nós estamos formando essa dupla que está fazendo todas as pesquisas e preparando este material para poder edificar a cada um de vocês aí na sua casa e tirar dúvidas, né? Esclarecer dúvidas sobre um tema que é bastante importante e que hoje, infelizmente, muitas pessoas com as suas dúvidas acabam distorcendo o verdadeiro significado da igreja. Lembrando os irmãos que esta série de estudos teve início na semana passada. E você que perdeu o primeiro programa, você pode entrar ali na nossa radioteca, aí no site, clicar no banner do programa, A História da Igreja, e você vai ser conduzido a uma nova página, onde vai ter ali todos os programas anteriores, que você vai poder acompanhar se você perdeu. E como nós iniciamos a série a semana passada, existe então um programa que está ali disponível para você ouvir. E é importante que você ouça, né, para que você consiga acompanhar, né, este passo a passo desse estudo. Não é isso, Gerson? É isso, irmão Luciano. Amém. Eu quero deixar o meu olá aos amados ouvintes da Rádio M2020. Eu quero dizer que é uma honra, né, o Senhor nos proporcionar esse momento onde a gente pode falar da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor que é tão santa. E nós, tão pecadores, o Senhor nos proporcionou esse momento. Então, é uma grande alegria para nós. Amém. Então, Joyce, na semana passada, então, no primeiro programa, nós comentamos um pouco, né, demos algumas pinceladas sobre o assunto, né, demos um início, né? E ali, então, no final do programa, nós dissemos aos ouvintes que nós estaremos retornando no programa de hoje com alguns exemplos práticos do que era praticado na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, e que deixou de ser uma prática no Novo Testamento, já nessa aliança em Cristo, a partir do fundamento ou do nascimento da igreja. Então, Jason, acho que vamos começar entendendo qual era o propósito de Deus com o homem através da Antiga Aliança. Primeiro de tudo, o Senhor quis mostrar, através da Antiga Aliança, que o ser humano não poderia servi-lo da maneira adequada, que o ser humano não poderia se tornar santo no padrão que Deus é santo. Então, ele quis mostrar para o ser humano que precisava haver uma maneira do homem chegar novamente à presença de Deus. O homem, então, era incapaz, né, de voltar a ter um relacionamento com Deus como teve, né, no tempo de Adão, né? Sim, Luciano, é verdade. Adão, ele andava com Deus, né, no final das tardes. E agora eu lembrei de um versículo da Bíblia. Eu não me recordo agora onde é que está esse versículo, mas ele diz assim, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o objetivo da lei é fazer o homem entender, através, né, dos rituais, através das figuras, né, que o Senhor utilizou, como o templo, como os animais sacrificados, né, levando isso ao longo das décadas, dos séculos, à realidade de Cristo, que Ele é o Cordeiro que foi morto, né, para que a gente pudesse chegar a voltar a ter esse relacionamento com Deus. Né? Então, o pecado ele precisa ser eliminado para que a gente possa chegar a Deus. Só que a lei não permitiu que o homem fosse aperfeiçoado, né? Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, que fala um pouco isso assim, de uma maneira mais sucinta, e diz assim: a aliança mosaica é a segunda aliança teocrática,
referente aos preceitos de Deus. E é condicional. É introduzida pela cláusula condicional, entre aspas. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, então sereis a minha propriedade peculiar. Essa aliança foi apresentada à nação de Israel para que aqueles que acreditavam na promessa de Deus na aliança com Abraão soubessem como deveriam se portar. Em sua totalidade, a aliança mosaica abrangia 3 áreas da vida do povo. Primeiro, mandamentos que governavam a vida pessoal de cada um e o seu relacionamento para com Deus. Leis que dirigiam a vida social de cada um e o relacionamento de uns com os outros. E terceiro, ordenanças que conduziam a vida religiosa, de modo que as pessoas soubessem como se aproximar de Deus nos termos determinados por Ele. A aliança com Moisés, de forma alguma, substitui a aliança com Abraão. Sua função é claramente definida por Paulo, que destaca que a lei havia chegado 430 anos depois da aliança com Abraão. A aliança mosaica é um acréscimo à aliança com Abraão, de modo que as pessoas de Israel pudessem saber como conduzir sua vida até que o descendente, ou seja, Cristo, viesse e fizesse o perfeito e definitivo sacrifício, para o qual os sacrifícios da aliança mosaica apenas apontavam. A aliança mosaica não foi dada para que as pessoas pudessem ser salvas por ela, mas para que as pessoas pudessem perceber que não podiam fazer o que Deus queria que elas fizessem, mesmo tendo escrito essa aliança em tábuas de pedra. A lei foi dada para que o homem pudesse perceber que sozinho é impotente, desgraçado, percebendo assim que a sua única esperança é receber a justiça de Deus pela fé em Jesus. Interessante, né? Isso. É interessante esse ponto e é importante, os irmãos que estão ouvindo, guardar muito bem isso no coração. A lei dada a Moisés, ela é incapaz de ligar o homem a Deus, né? Ela se mostra incapaz. Paulo fala bastante disso, né? Nos livros de Hebreus, nós vamos falar bastante nesses estudos sobre o que Paulo nos deixou, né, através das cartas às igrejas. E é interessante já isso, por quê? Porque hoje, ainda hoje, muitos sistemas religiosos, eles ainda utilizam-se de muitas dessas doutrinas, dessas ordenanças contidas na antiga aliança, né, dada a Moisés, ainda as utilizam para se salvar, né? Como artifício de salvação. Como um artifício de salvação. Ou seja, se você deixa de fazer determinada coisa, você se torna amaldiçoado. Você é amaldiçoado, você, né, deixa de ser uma pessoa que está... ou perde o direito de receber algum privilégio da parte de Deus, né, por estar negligenciando essa ou aquela ordenança que acabamos de ler, que são por completo, né, insuficientes para ligar o homem a Deus. A salvação, ela, como a gente sabe, né, como temos aprendido, é algo que vem gratuitamente, né? Uhum. Todo aquele que acredita no Senhor Jesus, ele é salvo, né? Agora, o que a gente precisa saber, né? Nós somos salvos, mas ainda não somos santificados, né? Nós precisamos buscar a santificação. Porque a salvação, não podemos fazer nada para conseguir ela, realmente. Mas nós temos que buscar estar no nível de Cristo, né? Em santidade, em entrega, em adoração a Deus, onde você entrega a sua vida, você abre a sua vida, você deixa de ser importante para que Cristo possa trabalhar através do seu corpo, através da sua mente. A própria vida e testemunho de Jesus nos serve do principal exemplo, né, de uma vida que é conduzida dentro do que nós podemos dentro do que nós podemos entender, de uma vida salva, né? Ou seja, ela recebeu a salvação gratuitamente e a partir de então passou a viver de maneira coerente com o ensino de Cristo
E isso revela que realmente ela é um discípulo, né? Correto. Porque não adianta as pessoas, não, eu creio em Jesus e eu vivo uma vida como libertina, né? Libertina, em pecado, em prostituição, depravada e tal. Existe um padrão de conduta do Filho de Deus após receber essa salvação de Cristo, que identifica que ele realmente está na aliança. Então, eu concordo, Luciano, com o que você falou. E eu acho interessante agora a gente falar um pouco, né, sobre os pontos, né, da antiga aliança, da nova aliança, o que deixou de ser funcional, né? E o que continua sendo funcional. Acho que a gente podia começar pelo principal, né? Eu acredito assim que a maioria dos valores que perderam a sua utilidade na nova aliança, ou como Paulo usa, né, o termo foi abrogado, né? Estão, por sua vez, diretamente ligados à questão do templo, né? Então, por exemplo, porque se você ainda mantém a ideia de um templo físico, um local sagrado, um santuário na terra, automaticamente você vai precisar de que existam administradores para esse local sagrado, que já não são, né, dentro do padrão da lei mosaica, já não é qualquer pessoa, né? Ela já tem que estar conforme os padrões estabelecidos, né? Ou seja, o sacerdote em si, né? Então, levanta-se o templo, precisa-se dos administradores do templo, é necessário levantar todo o restante dos aparatos, né? E da própria liturgia em si, ou seja, tudo que envolve a atividade, né? Da prática religiosa dentro de um local tido por sagrado. E esse local em si, nós olhando para a nova aliança, nós percebemos claramente de que o templo em si deixou de ser a realidade que para os judeus naquela época tinha, né? Ou deixou de ter o valor que tinha dentro do conceito judaico, né? Daquele judeu que aprendeu a lei desde pequeno e veio então se esforçando de alguma forma para guardar aquela lei. Então, eu queria até complementar ali o que você falou do templo, né? Porque o templo, a gente entende isso, né? Depois de muito a gente penar, estudar e tentar entender e ler a palavra, né? Porque eu acho que o ouvinte também deve entender que ele precisa buscar a palavra de Deus, ele precisa orar, pedir discernimento a Deus. Então, a gente entende, né, que o templo, ele é um modelo. É como se fosse o nosso corpo. Então, ele tinha um local escondido, um local secreto que representa o nosso coração. Ele tinha que seria o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, né? A própria Arca da Aliança, né? Por que Deus fez a Arca da Aliança de madeira, de acácia, revestida de ouro? Porque ele quis dizer que nós somos como madeira, né? O nosso interior é como um material simples de madeira. Mas o ouro representa a santidade, representa a pureza, né, de Deus. Então, o templo é uma figura do que nós deveríamos ser, né? A pureza interna, né? Os utensílios do templo representam o quê? O castiçal, né? O candelabro. Ele representa os espíritos de Deus, né? Porque lá em Apocalipse, se você parar e ler um pouquinho, você vai ver que ali Jesus fala, né, que são os 7 espíritos de Deus, né? Aquele candelabro. Então, nós temos que trazer isso para a nossa realidade hoje. O templo, ele era um modelo, ele realmente tinha uma utilidade naquele tempo, que era trazer a nossa mente, a nossa razão, né? O propósito daquilo ali, porque Deus, ele não habita num templo feito de pedra, ele habita dentro de nós, né? Num corpo vivo. Então, eu queria deixar esse parênteses, né, Luciano, falando do templo, e deixo contigo agora. E até voltar aqui a questão, vamos ver, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que Deus ia restaurar o tabernáculo de Davi. Isso mesmo. Né? Então, e esse tabernáculo, algumas pessoas, né, ainda hoje acreditam que isso ainda vai acontecer. E a palavra de Deus nos mostra que isso já aconteceu.
Então, para a gente falar e se aprofundar nisso, a gente vai precisar entender o que chamou a atenção de Deus, ou qual, né, o que Deus está querendo mostrar para nós que tinha naquele tabernáculo de Davi, que ele se inclinou, não, eu vou restaurar isso, né? Mas antes dessa questão, de entrar no tabernáculo de Davi, vamos ainda focar na questão do templo em si, que nós temos assim a referência bíblica que nós temos de quando esse templo foi levantado e como surgiu essa ideia, né? A partir de quando, né, que foi estabelecido, que será feito um local físico tido como casa de Deus, né, um santuário na terra, onde Deus se faria presente ali. Davi, ele quis construir um templo, né? Eles tinham o tabernáculo, ou seja, que era uma tenda, e Davi não achava justo que Deus habitasse num lugar feito de pano, né, uma tenda, e ele habitava num palácio, né? Davi era rei, habitava num palácio, então ele queria construir um local de adoração, né? Digno, né? Da presença de Deus. Só que a gente sabe que Deus não quis que Davi construísse. É interessante até a gente ler isso, para os irmãos estarem... Porque tem uma revelação muito interessante aqui e que eu já vi e conversei com muitas pessoas, inclusive pessoas que formadas em teologia e bacharel de não sei o quê, que eles nunca observaram com cuidado e com zelo esse detalhe. E eu lembro muito bem que isso aqui foi uma revelação da parte de Deus, dada a uma irmã que estava entre nós, numa reunião que nós estávamos, né, em casa, e de repente ela lendo a Bíblia, Deus abriu os olhos dela e mostrou isso, e foi compartilhado, né, conosco ali. É lindo ver o Senhor, né, revelando aos pequeninos, as coisas, né, as pessoas simples, né, que estão de coração. Que estão buscando o Senhor ali com todo o seu coração. E isso mudou mudou a nossa perspectiva, a maneira que nós estamos enxergando, né? A ótica mudou, né? E isso é importante você entender, irmãos. Nós, quando falamos de igreja, você tem que entender o seguinte: você precisa buscar essas raízes e claro, saber que é uma questão espiritual. A palavra de Deus, né? A doutrina, o ensinamento é algo espiritual. Então, até que a gente consiga enxergar plenamente o que Deus está mostrando, nós estamos cegos, né? A Bíblia fala que há uma cegueira espiritual, mas que o Senhor pode tirar, né, essa cegueira, nos abrir os olhos, abrir os nossos ouvidos e a gente ouvir a voz dele e a direção dele dada pelo Espírito Santo. E é importante que você busque isso. Por quê? Porque hoje as pessoas que, como a nossa geração, nós recebemos um padrão do que é a igreja, né? Nós recebemos isso. Olha, quando você vai crescendo, vamos à igreja, né? Você tem que se deslocar a um lugar, né? Ou seja, não faz sentido, se você olhar o ensinamento bíblico, só o fato de você falar eu estou indo para a igreja já perde totalmente o sentido, né? Já demonstra... Porque nós somos a igreja. Porque como que eu vou para um lugar que sou eu mesmo, né? Eu preciso estar congregado com os irmãos. E então ali nós estamos formando cada parte do corpo de Cristo ali, unidos, né? Estamos... Cada um é um tijolinho, né? Cada um tijolo vivo, né? Pedras vivas, né? Isso. Que o próprio Deus é quem vai edificando, né? A casa para si mesmo. Então, irmãos, prestem muita atenção nisso. E com zelo façam a busca de vocês, né? Tenham um desejo de buscar o conhecimento do Senhor, não somente de ouvir aquilo que está sendo falado aqui ou que está sendo falado ali na esquina, ou seja onde for. Tenha uma busca por Deus, porque você precisa ter convicções da tua fé, não baseada na palavra de outro homem, mas baseado, né, no ensinamento de Cristo revelado através do próprio Espírito Santo dele. Posso aproveitar? Claro, pode falar. Eu queria falar da nossa irmã Esther, né? Que esteve com a gente aqui ontem. Foi muito legal. E a nossa irmã Esther é lá do Rio Grande do Sul, né? E nós estamos falando aqui de Balneário Pissarra, Santa Catarina. E ontem nós tivemos um dia, né, de comunhão. Glória a Deus, né? E a Esther foi uma pessoa que Deus se manifestou a ela. Ela estava sozinha no Rio Grande do Sul, né? Deus foi tocando o coração dela, foi mostrando a palavra, foi revelando a verdade para ela. E ela nos encontrou pela graça de Deus, né? Ela entrou em contato com o irmão Luciano aqui.
E foi uma maravilha, porque ela pôde ver que existem pessoas como ela, que têm sede pela palavra de Deus, que querem conhecer o Senhor, né? E ela encontrou isso aqui, isso é maravilhoso. E ela é um testemunho vivo, assim, do que é a busca de uma pessoa, né? Ou seja, Deus teve o cuidado com ela, né? Ela tinha uma busca, ela começou a buscar por ela, e ela começou a ter olhos para ver tantas coisas preciosas que Deus foi mostrando a ela, que num determinado momento ele começou a uni-la ao corpo de Cristo. Glória a Deus, né? O Senhor, ele faz coisas... O Senhor é quem edifica, né? Impossíveis, né? Para nós é... E eu quero deixar um abraço aí, ela deve estar nos ouvindo agora, né? Ah, com certeza. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Grande prazer. Né? A gente já se falava no Facebook e tal. Então, um abraço, irmão. Amém. Deus abençoe. Continuamos orando, né? Amém. Então, irmãos, vamos, pra gente não... O tempo está correndo aí, nós temos, até esqueci de dizer, os nossos programas agora eles vão ser... O tempo vai ser um pouco reduzido, não vai ser mais programas de 45 minutos, uma hora. Nós vamos ter programas de meia hora. Então, nós vamos estar já voltando ao nosso tema aqui, para que a gente não perca muito tempo. Então, eu gostaria de ler essa revelação que a gente teve ali com a irmã e tal, que a gente comentou, e isso está em Samuel, tá? 2 Samuel, no capítulo 7, nós vamos entender o que estava no coração do rei Davi, quando ele se propôs a erigir um templo, né? Erguer um templo para ser conhecido como a casa de Deus, né? Então, isso está em 2 Samuel, no capítulo 7, e aqui você vai ver algo muito interessante, olha só. Estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. E disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Isso aqui é importante, irmãos. Vou dar uma pausinha aqui só para salientar um negócio aqui, ó. Davi teve um desejo no coração e aparentemente foi um desejo nobre, vamos dizer, legítimo, né? Legítimo. Ele se viu num castelo, num palácio, enquanto naquele momento a presença de Deus simbolizada na Arca da Aliança estava habitando num tabernáculo, né? Numa tenda. Ele então achou por bem ou por certo que não fosse daquela maneira, que ele, como sendo o servo de Deus, deveria edificar algo, né, realmente excelente, exatamente. E aí ele comunicou isso ao profeta, né, o profeta Natã, que por sua vez olhou para Davi e falou assim: não, faz o que está no teu coração, isso aí é bom. Né? O profeta nem consultou a Deus. O profeta não consultou a Deus. E aí olha o que aconteceu. E isso acontece muito hoje. Né? Porque as pessoas ainda têm a mania, né? Ou ainda têm se mantém num ensino que é pernicioso de ir atrás de um homem para receber uma revelação de Deus. Né? E aí ele fica esperando que a palavra daquele homem se cumpra na vida dele. Sendo que a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo de Deus hoje que vai nos guiar em toda a verdade, né? Então, olha o que Deus falou qual que é a sequência da história em relação ao que esse profeta falou para Davi. No versículo 4: Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que foste príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome como o nome dos grandes que há na terra.
E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que Ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este descendente, edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. É isso aí, Luciano. Esse texto realmente é bem esclarecedor, né? Então vamos falar um pouco desse descendente, né? Esse descendente aí é Salomão, é Jesus? A grande maioria, tem por verdade que foi Salomão, né? Estão vendo a parte física, né? Eles estão olhando com os registros, né? De como o próprio Davi entendeu. Quando o profeta pronunciou as palavras do Senhor a ele acerca do que estava no coração dele de levantar uma casa para Deus, Deus falou que ele não faria isso, mas que o descendente dele faria. Uhum. E aí, automaticamente, como conta a história, nós sabemos que Salomão foi quem construiu o primeiro templo, né? Sim. Mas o que exatamente Deus estava falando? Se nós analisarmos, né, com cuidado, a gente vai ver que o próprio Deus não estava falando de Salomão. Deus estava falando do descendente, né? Era o descendente específico. Então, por que não era Salomão? Porque não fecha com Salomão o que está no versículo 13, que este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Então, o que acontece? Nós sabemos que o trono de Salomão não foi para sempre. Não, porque o descendente de Salomão era Jeconias, e Jeconias foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado e não poderia herdar o trono, A descendência findou-se ali, o reino de Salomão, então teve fim, né? Ele não foi um reino eterno. E aqui Deus falou que aquele que faria, o descendente que faria casa para ele, teria um reino eterno, para todos sempre. E aí, quando a gente olha para isso, para esse texto, e a gente sabe e entende, absorve que o descendente é Jesus, a gente consegue entender por que os termos na Bíblia usados de que Jesus, filho de Davi. Ah, certo. Né? Isso mesmo. Porque, qual a ligação, Jesus, filho de Davi? Por quê? Para que se cumprisse isso aqui, que o descendente, ele é quem faria a casa. Aí fecha também com o que a gente lê em Amós, que infelizmente muitos líderes religiosos usam esse texto quando eles começam o trabalho deles ali, e eles têm um local pequeno, e daí quando eles vão para um lugar maior, eles usam esse texto, né? Eles fazem uso do texto que diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Sim. Ou seja, um pensamento totalmente natural, totalmente humano, né? Sem nada espiritual no sentido do que eles empregam, né? Esse texto. Mas o texto do que o profeta estava falando, quando ele liberou essas palavras, é muito claro, e a gente pode ler isso agora também. Vamos ver aqui, ok. Ah, tá, irmãos, eu errei ali, não é Amós, é Ageu, tá? Então, olha quais foram essas palavras que cabem muito bem agora nessa explicação. Então, Ageu, no capítulo 2, no versículo 5 em diante, diz assim: é esta a aliança que fiz convosco quando saísse do Egito. E o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só, Ageu de novo está apontando para Cristo, né? Quando ele ia abalar os céus da terra, tudo, quando o desejado de todas as nações chegasse, isso ia acontecer. E de fato foi abalado. Por quê? Porque hoje a gente vê que a própria história revela que
ou se conta, quando se menciona a história, se usa o termo antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, nunca se ouve falar antes de Maomé, depois de Maomé, ou antes de Buda, depois de Buda, né? Ou antes de qualquer um desses líderes, né, que apareceram aí se dizendo profetas, ou o último profeta de Deus. Nós ouvimos, e o próprio mundo em si usa o termo antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque a vinda de Cristo, a vinda desse desejado de todas as nações, abalou a estrutura, abalou o sistema até então conhecido, tanto religioso como dentro de todos os outros padrões da sociedade. E aqui, então, é interessante que Deus usa também a questão de que ele é o dono do ouro e da prata. Ele cita isso no meio ou seja, de que o homem não pode fazer nada, né? A própria palavra de Deus diz: que casa você vai erguer para mim, né? Se a terra é o estrado dos meus pés, você, homem, miserável, vermezinho, o que você vai querer construir para mim? Então, o próprio Deus, né, através do Filho, fez casa para si. E aí nós vamos então chegar para nós fecharmos essa primeira parte, e vamos ler o texto na Bíblia que mostra quem é essa casa, né? Qual casa que Jesus edificou? Porque nós vemos que, e comentamos inclusive no primeiro programa, que naquele episódio onde os discípulos saíam do templo de Salomão, né? Sim. Olharam para o templo, ficaram, né, espantados com toda a grandeza, e eles então comentaram isso com Jesus, e Jesus foi bem enfático ao dizer que tudo aquilo ia cair por terra, né? O templo seria destruído, não ficaria pedra por pedra. E a história, né, o próprio registro bíblico nos mostra isso, e é interessante a gente entender e ver que a insistência do homem em permanecer na velha aliança por questões... Trazer à tona aquilo que já foi, né? Que o próprio Cristo, né, já recusou, né? Já deixou para trás. E o próprio Paulo, ele fica na indignação também dessa prática. Ele diz que o quê? Ele usa um termo bem esclarecedor e firme. Ele fala assim: aquele que se coloca debaixo da lei já caiu da graça. Pois é. Isso é muito sério, né? É muito sério. E as pessoas hoje continuam nessa mesma prática de levantar, erigir templos, e empregar, né, um sentido de um santuário, um sentido todo espiritual, para de alguma forma... Na verdade se tornou uma empresa, né, Luciano? Satisfazer desejos pessoais. Carteira assinada, tem contador. Mas vamos detalhar bastante isso mais para frente. Então vamos para nós fechar esse programa de hoje. Eu gostaria que você revesse com a gente, então, de que a lei de Moisés, ela jamais preparou o homem para a salvação, ou jamais pôde ligar o homem a Deus novamente, e Deus estabeleceu a lei intencionalmente com este propósito de o homem, por mais que ele se esforçasse para isso, ele chegar no final de tudo e ele saber: poxa, eu não posso, por todo o meu esforço, me religar a Deus, né, ou ser ligado novamente ao Senhor. Aí comentamos também o desejo de Davi de construir um local para Deus, né, para ele ser adorado, e a maneira como Deus usou o profeta para mostrar a Davi, ou revelar, né, para todos nós, qual era o desejo de Deus e quem realmente iria edificar uma casa para ele, que não seria a intenção de Deus que fosse Salomão, embora ele usou a figura, né? Ele continuou desenhando a sombra, né, nessa história, para que depois a gente entendesse a realidade em Cristo. Porque era um mistério, né? Era um mistério. Algo que não deveria ser revelado naquele momento. Exatamente. Né? Então seguiu a história com a ideia de que não, então Salomão vai fazer isso. E ele então fez, e mesmo dentro dessa falta, né, da revelação para eles, Deus foi usando, manifestou, né, várias instruções de como o próprio Salomão deveria fazer este templo. E tudo isso já apontando para a verdadeira segunda casa, a glória da segunda casa, que somos nós, morada do Altíssimo em espírito. Então vamos ler aqui, Jason, alguns textos para a gente deixar, né, isso bem claro, esclarecido, né, para as pessoas. Ok. O primeiro texto que nós vamos ler é 1 Coríntios 6,19. Ele diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos? Certo, então é um texto bem esclarecedor que declara o quê? Por acaso, vocês não sabem, né, que vós sois esse templo, que o Espírito Santo habita em vocês? Então é isso que o texto realmente está dizendo. E outro texto que é bastante enfático até para a gente citar é o texto de Atos, né, que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Vamos ver esse texto. Ok, está lá em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Fica bem claro isso aí para todos, né? Então, se Ele não habita em templo feito por mãos humanas, e nós lemos o texto de que o próprio Filho, o descendente, foi o que edificou casa, e que essa casa somos nós, né, aqueles que realmente... A igreja, o corpo de Cristo, formado por cada membro, aqueles que receberam a Cristo como Senhor de suas vidas, né, foi-lhes dado, concedido o direito de serem feitos filhos, né? E a igreja não é só o gentil, é o judeu também que... Exatamente, todo aquele que aderiu, confessa, né, ao evangelho. Todo que confessa, né, que Cristo é o Senhor, arrepende-se dos seus pecados, está ligado a essa nova aliança, recebeu da parte de Deus de graça a salvação e é contado como parte dessa família celestial, né? O povo peculiar que a palavra de Deus nos fala. Então é isso, irmãos. Nosso tempo está esgotando desse programa, mas eu gostaria que você, se surgiu alguma dúvida, né? A gente não foi assim bastante claro, que você possa escrever aí as suas dúvidas, né, nos mandar acerca deste programa, né, que possam ter surgido, e deixando que no próximo programa nós já vamos estar falando sobre alguns textos do Novo Testamento que trazem algum questionamento sobre o que nós falamos neste programa, como por exemplo o fato de que os primeiros cristãos, os discípulos, perseveravam no templo, né? E a gente vai entender como que era isso, que templo era esse e o que de fato eles estavam fazendo neste templo, né? Qual o propósito deles irem até lá. Até porque, na época, eles eram tidos como uma seita e não eram bem-vindos pelos judeus. Então fica aí já uma aberturinha aí do que vai rolar no próximo programa. Irmãos, uma boa noite, agradeço vocês terem acompanhado até aqui e que o Senhor possa nos dar a graça e nos iluminar, né, no conhecimento da sua palavra, na instrução do seu Espírito, para que a gente não venha tropeçar. É isso aí, irmãos. Foi um prazer participar desse programa mais uma vez. Espero que realmente os irmãos tenham aproveitado, tenham aprendido, assim como nós temos aprendido, né, Luciano? Todo dia, cada momento. E é isso aí. Eu deixo meu grande abraço aí a todos os ouvintes. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir o programa A História da Igreja. Esperamos que tenha sido edificante para a sua vida e pedimos que nos envie o seu comentário ou sugestões através do formulário em nosso site. Deus abençoe você e toda a sua casa.